Olá, queridos. Começamos mais um Em Paralelo com a Torá. Chegamos à Parashá de Korah, uma Parashá incomodativa, que traz muitas reflexões, mas também, como tudo na Torá, um grande portal. Parashá de Korah que começa com a tentativa de Korah de sobrepor o comando do povo, insurgindo e fazendo com que uma série de pessoas da sua tribo e ao redor insurgissem contra os seus primos, Moshe e Aron. Nessa parashá, a demonstração de liderança de Moshe vem através do reconhecimento do Criador. Moshe determina que todos acendam incenso e somente os verdadeiros líderes permaneceriam vivos e, por conseguinte, aqueles que fossem grandes desafiadores dos poderes do Criador teriam uma morte trágica. E assim, Korah, sua família, descendentes, laterais, colaterais, animais, foram dragados por uma ruptura na terra, no solo, que os engoliu. Aqueles que ele tinha incitado a fazer parte foram fulminados por uma chama que veio do céu. E assim o Criador revelou e reafirmou para o povo quem era o seu verdadeiro líder. A história fala sobre o desejo de Korah em ocupar o espaço que havia sido concedido só aos Cohen Gadol. Era a revolta dele, a não resiliência em achar que o direito dos sacrifícios, aos korbanot, as posições que foram dadas aos Cohen, deveriam ser de todos. Estamos falando de pessoas sábias da época, inteligentes, bem preparadas, com poder de convencimento muito grande, e por tal, muitos acabaram seguindo e sofrendo as consequências. Quando nós fazemos esse nosso momento de buscar um paralelo com a Torá para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para tentar aprender, materializar os ensinamentos do Criador na nossa vida, a gente sempre precisa fazer uma análise de situações que nós passamos, estamos passando, ou eventualmente podemos ou poderíamos passar. Existe uma história que um sábio conta que, quando ele era menino, ele tinha o desejo de crescer tanto quanto os outros amigos da escola, porque ele era o menor. E ele fez exercício e o tempo foi passando, e a gente sabe que depois da bar mitzvah dá aquela espichada. E aí ele cresceu e acabou se tornando tão alto quanto. Mas ele não tinha tanta habilidade de jogar bola. Então ele passou a desejar que, já que ele tinha altura, ele queria jogar também muita bola, e pediu para o pai para colocar numa escolinha, e ele treinou e passou a ser um bom jogador.
E aí, de repente, ele vê os amigos dele do futebol, um pouco mais velhos que ele, passarem a começar a aprender a dirigir. E ele imediatamente começou a desejar aquilo fervorosamente e pediu ao seu pai que, apesar de ainda não estar na idade, ainda que próximo, o começasse a ensinar, e assim foi feito, e logo ele estava dirigindo tanto quanto os amigos mais velhos. E um certo dia, um amigo dele diz que, numa roda de amigos, que ele estava namorando uma menina e iriam ficar noivos. Imediatamente ele começa a ter o desejo também de ter alguém, de construir uma família. E por que não? E os seus desejos eram legítimos. Não fariam mal a ninguém, mas somente o benefício dele. E aí ele começa a sair com os amigos e frequentar ambientes onde meninas da colônia judaica também frequentavam, festas. E ele conhece uma menina muito bonita, tanto quanto a do amigo, e comunica aos amigos que ele irá casar com aquela menina. De repente, passa um tempo, ele encontra o amigo na rua e a menina está do lado grávida. E ele começa a pensar no quão bom seria se ele também tivesse filhos. E ele propõe isso para a esposa e eles começam a programar esse momento e, através do seu amor, findam por conceber um casal de gêmeos. Ao invés de um, teve dois. Que bênção! E passam-se os anos, as crianças estudam na mesma escola, mas um se destaca, o filho do amigo se destaca em matemática e cedo acaba indo para um nível mais acima, e ele começa a desejar que os filhos gêmeos também tivessem, e começa a pagar professores particulares e para que os filhos melhorassem. E os filhos melhoram e acabam acompanhando para essa nova escolinha para crianças mais especializadas em matemática. Passa um tempo, ele vê que o amigo prospera no trabalho e compra um carro novo. E ele começa a pensar que também estava na hora dele ter um carro. E assim acontece quando também o amigo troca por uma casa maior e o filho vai para a faculdade. E cada vez que ele assistia a algum dos amigos tendo um novo passo, ele queria também o desejo de ter aquele passo. Até que um belo dia, a filha de um dos amigos, muito estudiosa, descobre uma técnica para uma cura de uma doença e é considerada a jovem cientista mais brilhante do mundo. E ele começa imediatamente a pensar o que os filhos, os gêmeos, poderiam fazer para também ajudar o mundo a se tornar um mundo melhor. Mas a habilidade primorosa da menina não era algo que ele podia exercitar, comprar ou conquistar. Era uma dádiva, um dom natural. Junto com a frustração vem uma análise, uma reflexão de toda a vida, desde quando ele era o menor da turma. Então ele percebe que a única coisa que ele poderia realmente desejar era ser uma melhor versão dele mesmo.
Então ele começa a estudar e se torna um dedicado estudioso, começa a ensinar Torá e acaba sendo conhecido como o sábio onde as pessoas buscavam conselhos sobre a Torá. E aí a realização dele passa a ser plena, porque ele consegue entender que melhor do que desejar o que era dos outros era ajudar os outros a conquistarem a sua paz. Na Parashá de Korach, nós assistimos o desejo, a inveja, a ambição de Korach em não só querer liderar o povo, mas ir contra as regras do Criador de que da porta para dentro somente Coanim. E isso era algo que ele não poderia ter, não nessa vida. O que a Parashá de Korach ensina para gente é que sempre vai ter um próximo passo se a gente viver refém dos nossos desejos. Bom não é quando a gente conquista tudo que a gente quer igual dos outros. Bom é quando a gente é feliz pelo que a gente já conquistou. Bom é quando a gente é feliz e se sente pleno, satisfeito pelo sentimento da gratidão e não só da ambição. A ambição é boa, move a gente a conquistar novas coisas, mas ela não pode ser o nosso axioma de vida. O que nós aprendemos com a Parashá dessa semana, de Korach, é que existem desígnios de Deus para a vida de todos nós. O Criador deixou tudo muito bem arrumado. O maior desejo que a gente tem que ter é ter a capacidade de ouvir as palavras do Criador, ler, estudar e pôr em prática. E aí sim, as posições que nós teremos, as coisas que conquistaremos, as pessoas que nos rodearão, serão aquelas que realmente o Criador reserva para a nossa vida, para a nossa melhora, para o nosso aprendizado, para a nossa felicidade plena. Shavua Tov, tenha uma excelente semana. Procuremos pensar nos outros, admirar as conquistas dos outros, mas reconhecer também os nossos privilégios, as nossas dádivas. E nesse momento, não nos esqueçamos, para alguns, o desejo talvez fosse só estar de volta em casa. Muitos de nós, com o passar dos dias, com as tarefas do dia, esquecemos de valorizar o simples fato de estarmos livres, em casa, com saúde, perto das nossas famílias. Vamos refletir. E até o próximo, em paralelo com a Torá.